Hey guys, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Emily Rocha e hoje eu vou contar pra vocês como eu descobri meu chamado missionário. Bom, a primeira palavra em que eu recebi sobre missão, referente à missão, eu tinha em média de 2 anos, 3 anos. Isso é minha mãe quem conta, eu não me lembro também, eu sou péssima pra lembrar coisas da infância. Então ela me conta que ela estava me segurando no colo e chegou uma pessoa falando sobre o chamado e propósito que Deus tinha na minha vida, que Ele iria me levar para as nações, que Ele tinha um propósito para mim, que Ele tinha o objetivo de me levar para vários lugares. E o chamado de missão em geral, né? Ele estava me chamando naquele momento para ser uma missionária. Isso eu tinha 2 anos e meio, 3 anos. E eu fui crescendo e ao passar do tempo eu continuei recebendo palavras referente à missão, referente à cura. Então eu cresci com esse tipo de palavra. Eu cresci ouvindo que Deus tinha algo em minha vida, que tinha algo para fazer em mim, através de mim, que Ele iria me levar para vários lugares. E começaram a surgir palavras referente à música também. Então muitas pessoas chegavam para mim falando que eu iria cantar, que eu iria compor, que Deus iria me levar para muitos lugares. E quando eu tinha em média de 9 para os 12 anos, eu não lembro exatamente quando, eu lembro que foi uma fase assim onde eu ficava tipo, não sei se eu quero ser missionária. Porque naquela época não era tão comum você ter muito entendimento sobre missão, pelo menos eu não tinha muito esse entendimento, e o meio onde eu vivia também não, eu não lembro de ter conhecido nenhum missionário na época. Era difícil às vezes para eu imaginar ser missionária quando eu não tinha nenhuma referência sobre missão, onde eu tivesse visto alguém que foi, que fez. Minhas referências eram todas cantoras. Então, na época eu ouvia muito Fernanda Brum, ouvia muito Aline Barros, Bruna Carla, e essas eram minhas referências. Então, eu não tinha uma referência de missão, de missionária, de propósito. Era uma coisa muito diferente naquela época para uma criança ter esse entendimento, sabe? Hoje, acredito que as igrejas estão preparando mais as crianças para terem um entendimento do propósito. Mas naquela época, tipo, eu não entendia muito, sabe? Eu lia a Bíblia e eu tava ali sempre lendo e aprendendo. Porém, missão não era algo que estava sendo cogitado em minha vida, ou eu não pensava nisso pro meu futuro. E aí, um certo dia, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que eu comecei a pensar sobre propósito, sobre chamado. Acredito que eu tenha ouvido alguma palavra sobre na igreja ou algo do tipo. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu sempre pensando, nossa, vou ser missionária. Poxa, as referências que eu tinha sobre missão eram um missionário que passa fome, que vai pra África, porque pra muita gente até hoje, eu já conheci pessoas em 2019 e 2020 que têm o pensamento de missão é ir pra África passar fome. E não é, sabe? Missão, na verdade, é simplesmente cumprir o ID que Deus tem na sua vida e Ele vai suprir todas as suas necessidades. E é isso, sabe? Isso foi um resumão, mas missão é muito abrangente, tem muita coisa para falar sobre missão. E naquela época eu não tinha tanto conhecimento, então todas as referências que eu tinha era sobre missionária e queria passar fome. E eu não queria isso pra minha vida. Muito pelo contrário, eu sempre falava, eu quero ser cantora, eu quero cantar, eu quero compor, eu quero gravar vários CDs. E era isso, esse era o meu propósito. E aí, beleza, eu estava pensando sobre chamado, mas essa era a visão que eu tinha. E aí aconteceu de um dia eu estar na casa de uma prima minha, que também é cristã. E nós estávamos conversando sobre propósito, sobre chamado. Acredito que eu tinha em média de 9 a 12 anos, era por aí nesse meio. E nós estávamos conversando sobre propósito, sobre chamado. E ela perguntou se eu sabia qual era o meu propósito. Eu falei, Deus falou que eu vou ser missionária, mas eu não quero muito. E ela falou, por que não? E eu falei, porque missionário passa fome, missionário não tem tanta condição, missionário, sabe? Eu fui colocando vários poréns de acordo com o que eu conhecia, que na verdade não era muito, sobre o que eu achava que era missão. E ela perguntou, então o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser cantora. E ela pegou e falou assim, mas você sabe que dá pra você ser cantora missionária. E então ela começou a me dar vários exemplos de pessoas que são cantoras e que são missionárias, como a Fernanda Brum e várias outras cantoras que também têm o chamado missionário. E quando a minha prima me disse que dava pra ser cantora e missionária, eu achei incrível, porém
eu passei muito tempo ainda relutante, pensando, será mesmo que eu vou querer ser missionária? Foi uma época onde eu tive que trabalhar muito na minha mente. Eu lembro de orar e falar: Deus, eu não quero ser missionária, me escolhe pra outra coisa. Me chama pra cantar, me chama pra, sei lá, pra dançar. Eu não quero ser missionária, eu não quero fazer isso. Eu lembro de várias vezes orar pedindo pra Deus mudar o meu chamado, pra Ele me dar uma segunda opção. É, Foi um tempo assim onde eu pedia pra que Deus mudasse de opinião, basicamente. E com o passar do tempo, eu vi que, na verdade, eu iria gostar muito de ser missionária. Eu comecei a me apaixonar pela missão, eu comecei a me apaixonar pelo propósito. E com 12 anos, eu lembro de já começar a orar sobre propósito, sobre chamado e pedindo para que Deus me enviasse para algum lugar. E como vocês já sabem, eu acabei entrando no Jeová Nissi. Porém, um detalhe que eu não contei, que foi o que me acordou muito para que eu tomasse aquele tipo de decisão, tomasse a decisão de estar mesmo no Jeová Nissi, foi uma palavra. Eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e eu encontrei uma pregação. E nela, basicamente, a pessoa que estava pregando dizia que no momento em que Deus diz algo sobre você, você automaticamente naquele momento se torna o que Deus diz que você é. Então, o que eu entendi foi que no momento em que Deus disse que o meu chamado é missão, eu me tornei uma missionária. E depois dessa palavra eu comecei a pensar desse jeito. Então, se Deus diz que eu sou missionária, então eu sou missionária. Eu não preciso esperar um local para me transformar em algo que Deus diz que eu já sou. Eu lembro que foi uma das dúvidas que eu mais tive quando eu cheguei na base missionária da CNC. Eu olhava para os lados e falava: meu Deus, eu não sou missionária. Eu não tinha o sentimento de ser missionária. Eu não sei exatamente o que eu buscava sentir. E essa foi uma palavra que me ajudou muito a manter o foco, porque não é o local que vai fazer você ser algo, e sim o que Deus diz que você é. Então, se Deus disse que eu sou missionária, eu sou missionária, independente do local onde eu estiver. Porque a missão não é exatamente só as minhas obras, mas sim quem eu sou por dentro. Eu me lembro que foi muito difícil para que eu pudesse entender a questão de missão e cantar e música e poder juntar tudo isso. Não é uma coisa que na igreja geralmente tinha ensinado naquela época pra gente, que tudo bem ser missionário e que Deus vai te honrar, que Deus vai te ajudar e que Deus vai suprir todas as suas necessidades. E o mais doido de tudo isso é que eu passei toda a minha vida pensando que não dava para juntar a missão com a arte e que iria chegar um momento onde eu teria que decidir sobre ser missionária ou cantar. E esse era o momento que me deixava mais aflita, porque eram duas coisas que eu gostava muito, eram duas coisas que eu queria muito viver. Então, chegando na base da CNC foi onde eu pude ter o entendimento de que eu estava no lugar certo, sabe? Porque eu não esperava que eu pudesse ter a oportunidade de viver a missão e a arte juntas. E Deus me deu essa oportunidade e foi uma experiência maravilhosa. E é isso, galera. Foi assim que eu descobri e aceitei o chamado missionário que Deus tinha na minha vida, junto com o chamado de música também. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo com todas as pessoas e é isso aí. Beijão, tchau!